Lá, anteriormente, Daniel, antes do senhor chegar, o Daniel deu uma palavra. Então eu passo a palavra do Dr. Daniel para que ele fale com a gente. Bom dia a todos. Todas são os homens e as mulheres, tá bom? Vamos mudar as coisas segundo o vento, não, né? Agradecer muito aí ao convite, presidente Hélio. Eu estou virando figurinha carimbada aqui, 6 em 6 meses eu estou por aqui, viu? Não ponto melhor. Chama o pai falar novamente que eu vou também. Vou também. Colaboração da nossa série. Agradecer ao presidente Hélio pelo convite, pela parceria, pela amizade. Cumprimentar também meu amigo Emerson, superintendente da casa, presidente Zé Vieira, nosso presidente do Rio Grande do Norte, parceiro também, meu irmão Henrique, meu irmão Mauro, né? É um prazer ter vocês aqui. A gente chama que são os meninos do Norte e do Nordeste, é o Henrique e o Mauro. Então você começa a chamar os homens desses de menina que você está ficando velho, viu? Né? Mas é uma velhice boa, né? 30 anos só de Senar. Eu tenho esses 30 anos dentro do Senar, eu tenho o Senar com 2 anos de idade. Dizer que é um prazer sempre estar em Rondônia. Rondônia é o exemplo e o espelho de como o nosso sistema consegue crescer e espelhar o produtor rural do estado. Eu conheço bem a Porto Velho há muitos anos e a gente vê a diferença no estado, né, e vê nos últimos 10 anos, né, você está no bem, 7 meses, a diferença no sistema. Né, e é claro que a cabeça do sistema do estado espelha a liderança que se tem na base, que são vocês, os presidentes do sindicato. Eu queria também cumprimentar todos os presidentes, os produtores rurais presentes, os técnicos da casa e os supervisores, que eventualmente tem algum instrutor também, nosso pessoal de campo. Me dá prazer ver a Rondônia, por isso que a gente tem vindo, porque as coisas aqui funcionam no grande, mas também no grande, nas coisas grandes, mas também nas coisas pequenas, nos detalhes. Eu brinquei, tive uma reunião agora com os supervisores ali na nova sede do Senar, e a gente tem aqui o Rondônia, Zé Vieira, que é mineiro, é o mineiro da região norte. Vai quietinho, caladinho, vai crescendo, e vai fazendo, e vai ganhando prêmio até em Minas Gerais, né, presidente? E não divulga, e fica na dele, vai ampliando, e vai batendo meta, e vai batendo recordes de produção, de produtividade, de qualidade, e ampliando, cuidando dos detalhes. Então, me dá prazer vir numa série dessa, presidente, eu conheci há muitos anos atrás, e ver a delicadeza de um crachá no funcionário com qualidade, a logomarca bem colocada em todos os ambientes, a qualidade do piso do auditório desse, a qualidade dos equipamentos que estão aqui dentro, que demonstra, eu estou acostumado a eventos em São Paulo, em Brasília, até fora, mas a gente não precisa estar em grandes centros para ter qualidade. E essa delicadeza de cuidar dos detalhes demonstra a qualidade com que a instituição é administrada. Isso traz muito prazer para a gente, porque quem paga tudo isso aqui é o produtor rural brasileiro, no caso aqui o produtor rural do Rondônia. E ele merece ter tudo do bom e do melhor de volta. E a nossa obrigação é fazer isso. Nossa, como gestor, como técnico, como dirigente, como político, por que não? E aqui no Rondônia a gente vê que essas coisas funcionam. Está tudo bem concatenado, o Hélio com esse jeitinho mineiro dele também, vai usando, vai cutucando, como diz o doutor João Martins, aquele rapaz vai longe.
Aquele rapaz é você, né? Aquele rapaz é você. Nosso presidente tem mais de 80 anos, então todos nós somos rapazes. E trazer um abraço para o Dr. João, pedir desculpas pela sua ausência, mas ele não deixa de valorizar o que tem hoje, sempre cobrando o que é que nós vamos fazer a mais para o amanhã. Em uns 15 dias nós estamos numa reunião de consultores, a gente tem um grupo de consultores muito consistente em Brasília, não vou falar de política, mas no momento político precisa que nós tenhamos pessoas boas para nos ajudar nas grandes decisões. Então estava lá um ex-presidente da Petrobras, 3 ex-ministros, o ex-presidente do INCA na reunião, e eu fui falar dos últimos 4 anos da nossa instituição, que cresce muito de 4 em 4 anos, os números são fantásticos. E o nosso presidente, Dr. João Martins, me interrompeu e falou para todo mundo meio da mesa, assim, o problema do Daniel ele é muito bom, o problema é que ele pensa muito no passado. Eu falei para ele, então vamos fazer um planejamento de plantar módulo negro na sua fazenda, né, doutor? Daqui a 30 anos você vai ter a receita. E ele vai plantar esse módulo negro com a mesma entusiasmo de que vem gerenciando a nossa instituição. E a gente fazer isso lá em Brasília, e aqui embaixo, não ter essa reciprocidade, não ver isso acontecer, é muito frustrante. Então, por isso que eu faço questão de perguntar, porque aqui as coisas acontecem. Cada vez que eu venho aqui, tem uma novidade maior do que a outra. A penúltima vez que eu vim nesse prédio. A última vez que eu já vim no prédio novo do Senado. E dessa vez sentei com os supervisores e fiquei absolutamente impressionado com a qualidade dos seus técnicos. Qualidade dos trabalhos apresentados. Infelizmente eu só tive 1h30 para ficar lá, podia ficar um dia inteiro, porque lá em Brasília a gente passa 24 horas mexendo com coisa ruim, na hora de coisa boa você tem 1h30. Então, pela qualidade das análises, o resultado de rentabilidade, de produtividade, o trabalho que está sendo feito aqui em produtor de 1,5, 2 hectares, o que faz com que a gente chegue em Brasília e bata na mesa dentro do Congresso Nacional e fala, olha, vocês estão trabalhando errado no setor. Isso tem que dar assistência técnica direito, mudar a vida daquela propriedade, não é gastar dinheiro e não fazer nada. Eu não estou criticando nenhuma instituição, mas realmente o que a gente faz com a assistência técnica hoje é revolucionário no nosso país. E não tem lugar nenhum que tenha coragem de dizer diferente. Nós começamos a assistência técnica há 10 anos, o Senado está fazendo 30 agora de operação, começamos com a formação profissional, teve e tem o seu lugar e a sua importância, mas eu não tenho a menor dúvida de dizer que, com o fim da contribuição sindical, todos os presidentes sindicais estão aqui, sabem o que eu estou falando, se nós não tivéssemos a técnica, a assistência técnica e gerencial, um modelo único, exclusivo, feito para o Senado, pelo Senado, para o produtor rural e pelo Senado, os sindicatos hoje não estariam abertos. Quem tiver alguma dúvida quanto a isso, nós vamos levar para debate. Hoje não, nós temos grupos de produtores que a gente entra dentro da propriedade dele, com técnico capacitado metodologicamente, tecnologicamente, e mudamos a realidade daquela propriedade do produtor e da sua família. Baseado nessa assistência técnica, nesse acompanhamento de pelo menos 2 anos, eu já vou chegar na questão do cacau e do tempo da assistência técnica, presidente. Todo o nosso suporte de serviços e soluções deve estar voltados para esses produtores. E o sindicato precisa entender essa lógica. Uma coisa é eu ir lá na propriedade e dar um curso de inseminação artificial, virar as costas e ir embora na propriedade rural. O custo de inseminação artificial nos últimos 15 anos foi o custo que mais foi dado nesse país.
As vacas brasileiras não podem ver aquele araquinho verde que sai correndo. Ai, meu Deus. Lá vem o custo de inseminação artificial de novo. Né? O que é que ficou disso? Quem é que sabe variar? Agora não. Eu tenho um grupo de assistência técnica do leite ou do corte, com 25, 30 produtores rurais, né? E aquele produtor vai implementar um programa de atividades junto com o técnico de campo, anotando tudo, custo, resultado, produção por vaca, produtividade e tal, e aí, em determinada hora, vai dizer: aqui nós precisamos de um curso de inseminação artificial. Ou seja, a nossa formação profissional, o resultado é imediato. Isso parece que é um detalhe, mas não é. Muda tudo. Agora você vai justificar, como a gente está tendo que justificar de novo, o pagamento do Senar, o que é o Sistema S. Vocês estão acompanhando agora, teve um iluminado lá que quer tirar 5% do Senac, do SESC para a Embratur. Eu quero saber o que a Embratur faz nesse país, eu não sei. O que o Senac e o SESC fazem, eu não sei. Então, na hora que a gente vai brincar para isso não ocorrer, eu preciso ter essência. E as nossas ações de educação profissional não nos davam essa essência. Cheguei uma vez um político dizendo para mim: o que vocês fazem no setor rural com cursos pequenos é o despioramento da mão de obra rural. Eu quase bati nele, presidente, porque aquilo é uma facada no meu coração, mas fez a gente dar uma acordada. E a assistência técnica mudou tudo em relação a isso. E por que eu estou dizendo isso? Porque sim, presidente, qualquer ampliação em assistência técnica que você quiser fazer aqui, nós somos parceiros. Parceiros em tecnologia, em metodologia, em apoio financeiro, porque nós precisamos aumentar os números da assistência técnica do país. Eu tenho um painel lá, e eu vou inaugurar semana que vem, vocês vão estar em Brasília. E o Emerson foi lá, me faz um convite para estar aqui, eu apresentei aí em primeira mão, que tem um monte de números. É um painel do tamanho dessa parede aqui. Eu tenho estado a estado, o número de produtores assistidos, o número de visitas feitas, quais as cadeias, qual a arrecadação do Estado. Eu sei qual Estado tem dinheiro, que não tem, que tem dinheiro parado, está faltando dinheiro. E alguns indicadores. Por exemplo, percentual de municípios atendidos pela ATEG nos municípios do Estado. Percentual de produtores atendidos pela ATEG barra número de produtores do Estado. Vamos chegar por cadeia. E eu recebi a informação aqui que estava meio assim, né? Eu perguntei grandes números aí. E 50% dos produtores de cacau do estado de Rondônia estão sendo atendidos, não é isso? Então nós temos 50% que está faltando. Pasmem, tem superintendente, nós vamos discutir isso, temos um ponto dia 15 e 16 de superintendente presencial, faz tempo que a gente não faz, né, mano? Lavar, a gente lava a roupa suja, a gente toma pinga, a gente canta, uma hora cantor, mas resolve os problemas do sistema, e um dos problemas é esse. Quem sabe que diz: eu não tenho mais produtor para dar assistência técnica. Vai dar vontade. Então você pega o seu dinheiro e manda lá para Rondônia, para o Rio Grande do Norte, para o Acre, porque, né? Ou você vai devolver o dinheiro para o produtor, ou vão ter que fazer uma redistribuição no país. Aí, na hora que você vai olhar, ele está lá com 20% de produtores atendidos. Está faltando alguma coisa. Está faltando esse presidente sindicato perturbando o presidente. Às vezes é isso, né? Aqui eu sei que o Hélio é perturbado bastante, né? Está faltando o presidente lá me perturbar. Não interessa que tipo de ação a gente vai tomar. A única coisa que a gente não pode é não devolver ao produtor rural a verba que ele paga para o nosso sistema. E sem sindicato rural a gente não faz isso. A gente pode dizer que não está funcionando, que não representa, mas na hora que eu vou para Brasília e digo que tem 2.000 sindicatos no Brasil, em 5.500 municípios, todo mundo fica interessado nessa estratégia. E os sindicatos hoje são nossos pontos de lança lá na base.
Então, presidente, mete o pé no acelerador, como já diria nosso presidente João Martins, né? Não pense no passado, como ele diz para mim, e vamos fazer o futuro. Pode ampliar sua meta, vamos ampliar, seja em número de produtores, seja em número de cadeias. Temos agora uma estratégia grande para mel, borracha. Então tem muita coisa feita no país, vamos discutir um pouco isso também no Conselho Superintendente. E o prazo para assistência técnica. Cacau vai iniciar e começar a aprender isso hoje. Falei, na hora que entrou no leite na pecuária de corte, eu conheço um pouquinho, eu tive que ir embora. Mas aprendi bastante cacau e café. Então, 7 anos, né? 7 anos. O pico da produção de cacau. Então, na hora que a gente vai estar lá dizendo que mudou a vida do sujeito, a gente vai sair do cacau. Não é? Então, está correto. Vamos rediscutir isso. Né? Vamos ampliar o número de produtores? Vamos. Mas eu tenho que ampliar terminando o trabalho que eu comecei. Não posso fazer o negócio pela metade e largar o produtor para lá. Tem alternativas, assistência técnica à distância, né? Tem visitas mais escalonadas, tem estratégias para isso, mas não precisa. Nós não estamos precisando fazer o negócio pela metade, como alguns fazem por aí. Vamos continuar, sim. Vamos retirar as amarras do número de anos para assistência técnica. Isso vai ser uma determinação que nós vamos fazer a partir do ponto superintendente. Quem sabe quanto tempo você tem que ficar no produtor rural é você. Você, o Emerson, o presidente sindicato. Agora, sabendo que se você ficar lá 10 anos com o mesmo produtor, vai ter algum produtor que você vai deixar de atender. Mas esse livre-arbítrio, o que a gente não pode fazer é deixar virar bagunça metodológica. Porque todo técnico quer mexer um pouquinho, todo supervisor quer ter uma maravilhosa grande ideia, e aí a gente fica sem essência e sem uma metodologia firme, pré-estabelecida para garantir a qualidade. E o que é a qualidade da assistência técnica? Transferir a melhor tecnologia possível e disponível, adequada à realidade do produtor. Não é a tecnologia mais avançada, é aquela que dá mais dinheiro na diferença da compra. Então, isso é muito importante colocar isso, presidente, porque a primeira demanda sua já está atendida. Vamos dar assistência técnica mais do que 2 anos. Vocês vão ter esse livre-arbítrio a partir de junho agora. Segundo ponto, telemedicina. Você acabou de escrever aqui, mas é o meu primeiro. Tá. Você está esquecendo. Acabando da nossa licitação, a gente tem uma empresa contratada para o Agro-Nordeste. A ideia era termos o Agro-Norte, mas pelo que parece, o Agro-Nordeste é um trabalho conjunto do Ministério da Agricultura e tal. Parece que esse governo que assumiu não vai ter interesse em manter essa parceria no Agro-Norte. Então, nós vamos fazer de qualquer jeito, tá? Nós vamos ter um trabalho específico para a região norte, como temos lá no Nordeste, com condições específicas financeiras, de apoio, e uma das iniciativas é a telemedicina. Acabamos de licitar, estamos contratando, vamos testar a empresa 2 meses, presidente. Em agosto, a gente lança o projeto de telemedicina para toda a região norte. Como é que funciona? Todo produtor rural no Agro-Nordeste, o modelo é assim. No Norte, a gente pode estudar. Todo produtor rural atendido, assistido, tem direito a ele e mais 3 pessoas ter o serviço de telemedicina gratuito. O que é telemedicina? Você tem um número X de médicos no Brasil e você, pelo celular, fazendo o cadastro, você tem um número de consultas ilimitadas. Ah, mas exame? Exame é um outro detalhezinho que depende do trabalho junto às secretarias de saúde para fazer o que a gente chama de regulação, né? Mas a telemedicina é a porta de entrada para isso. Eu vou dar um número para vocês. No Agro-Nordeste, nós temos 25 mil produtores em assistência. Eram 4 produtores por propriedade, teriam 100 mil.
Até hoje, eu tenho 70 mil pessoas cadastradas, eu estou pagando 100 mil. Até hoje, eu tenho 70 mil pessoas cadastradas no serviço de telemedicina, por diversos motivos. Ou desconfia da telemedicina, ou o técnico de campo, ou instrutor não faz o cadastro. Então, tem vários motivos, mas o fato é que só o produtor saber que tem isso disponível já me dá um alento. E por que a propriedade dos produtores da técnica? Porque esse grupo que a gente está aportando todas as nossas soluções prioritárias. Com relação ao fomento, presidente, nós estamos aí há alguns meses trabalhando com a iniciativa que a gente chama de projetos de cadeias produtivas. Nós discutimos com o superintendente, com o Mauro Garcia, mais próximo, né? O que são projetos de cadeias produtivas? É exatamente para a gente não ouvir mais dos nossos técnicos, dos nossos superintendentes e dos nossos auditores, né? Eu vou fazer isso. Não, mas isso não é missão do Senado. Né? Isso não é missão do Senado. Então, e aí uma frase do doutor presidente João Martins, novamente, ele diz: qualquer coisa que esteja atrapalhando o crescimento do produtor rural é missão do Senado. Então, você tem um grupo de produtores, 10 mil produtores de mel, por exemplo, e falta uma unidade de beneficiamento de mel, então a missão do Senar é acabar com aquele gargalo que é a casa de mel. Então a gente chama de projeto de cadeias produtivas, mas na prática é o projeto gargalos. Então, se eu tenho um volume grande de produtores rurais de cacau e não tem a muda, nós temos um gargalo, concorda? Então, dentro do projeto Cadeia Produtiva Cacau, o Senar tem a missão de resolver esse gargalo. Sim. Por quê? Porque o meu maior indicador é a renda no bolso do produtor rural. Ele só vai ter renda se tiver muda de qualidade, e não tem muda de qualidade. Então, meu trabalho vai estar pela metade, o meu resultado não vai ser definitivo se eu não tiver muda. Então, a resposta é simples. Faça um projeto e vamos fazer um projeto de muda conjunta com o Senado Nacional. Demorou. Por que demorou? Porque não é qualquer gargalo, né, gente? Também não dá. Aquele 20 produtor ali está precisando de uma ordenha. A gente também não pode trabalhar no varejo, assim, senão nós vamos ficar loucos, né? E nós não, a gente substitui em boa parte a função de Estado, mas isso é função de Estado. Nós não somos Estado. Nós somos uma entidade para atender os produtores rurais, principalmente aqueles que contribuem conosco. E por último, e não menos importante, vamos lançar também, no encontro superintendente, o nosso programa de educação corporativa. Nós somos uma instituição de educação, avançamos pela formação inicial continuada, pela formação de trabalhadores e funcionários em curta duração, passamos para as plataformas de educação à distância, passamos para o ensino técnico presencial, passamos para o ensino técnico à distância, criamos uma faculdade, só que está faltando cuidar do nosso quintal. Então, nosso programa de educação corporativa é para formar nossos técnicos, seja do quadro, seja os de campo, formar os nossos dirigentes, os nossos gestores e formar as equipes das nossas federações e dos nossos sindicatos. Nós não podemos correr o risco do nosso cliente, do nosso representado, estar melhor capacitado do que as nossas instituições. Em alguns casos, a gente sai por aí, vai em propriedade rural, a gente fala, esse produtor aqui, não estou falando de produtor grande, estou falando de produtor pequeno, a equipe dele está melhor capacitada do que o sindicato. Ou seja, o produtor não vai precisar do sindicato. O sindicato não pode estar melhor preparado do que a federação, porque o sindicato não vai precisar da federação. E é o que nosso chefe cobra sempre: a federação não pode estar melhor preparada que a CNA.
senão a federação vai precisar da CNA. Então, nessa cadeia de valores, nós precisamos capacitar todo o nosso quadro, que não é grande, não vai passar de 10 mil pessoas, uma instituição que forma 1 milhão por ano, né? Então vamos investir. Eu quero que nossos técnicos, supervisores entrem na nossa faculdade. Aqui o Mauro de novo dando exemplo, é aluno da faculdade CNA, formado em Direito, está fazendo faculdade CNA. Eu quero que nossos dirigentes sindicais façam cursos de liderança, de oratória, de negociação, de tomada de decisão, para que a gente esteja o Brasil bem representado. E por último, agora por último mesmo, dia de campo. Dia de campo não está previsto nas nossas atividades dentro do projeto da técnica. A verdade é essa. Por quê? Porque dia de campo, até pouquíssimo tempo atrás, era feito por uma empresa para vender coisa para o produtor rural. E o produtor rural ia lá, não tinha um agrônomo para dar assistência, não tinha ninguém para dar apoio, então o dia de campo era a própria cilada, né? O sindicato fazia o dia de campo, a empresa que queria vender coisa fazia o dia de campo, chegava lá o produtor, os agrônomos que tinha lá, estavam treinados para vender para o produtor rural. O produtor rural ia lá e comprava um monte de coisa, não sabia nem fazer com aquele negócio. E, em vez de melhorar a renda dele, ele fazia era tomar um prejuízo, fazer um financiamento e assim por diante. Hoje não. Nós temos nossa equipe de especialistas para não deixar o produtor rural ficar refém dos vendedores. O pessoal que produz sabe disso. Quantas vezes a gente ia na agropecuária, tomar um probleminha ali no meu café, o que eu faço aqui, hein? Não, você compra isso aqui é batata. Rasga a bula, joga fora, passa 3 vezes o que está indicado, você vai resolver tranquilo. Né? E hoje não dá para a gente brincar disso mais. Tem sido praticamente dobrado de preço, os adubos cresceram, eu estava vendo os dados lá do cacau e do café. Né? O último ano ficou demonstrado que o nosso custo de produção quase que dobrou em tudo, ou nós vamos arrochar, fechar a torneirinha da saída, ou a caixa d'água não vai encher. Mas agora nós temos o nosso técnico de campo para fazer as recomendações. E o dia de campo, presidente, tem que estar nesse contexto. Seja para melhorar o que o produtor está fazendo, seja para capacitar os nossos técnicos de campo, atualizá-los, mas principalmente sensibilizar o produtor rural que ele não sabe nada e ele precisa cada dia mais do Senado. E estimular que ele vá lá no sindicato pedir para receber uma assistência técnica. Eu acho que nesse contexto o dia de campo é um item da nossa metodologia de ATEG e vai ser considerado assim. Então, além de todo o custeio, vamos ter lá itens de custeio de dias de campo como não obrigatório, mas possível para todos os grupos. E aí não só para os produtores assistidos, mas para qualquer produtor que esteja vinculado ou que seja convidado pelos sindicatos rurais do Brasil e principalmente do Estado. Eu sei que é um prazer muito grande estar aqui de novo com o Goiânia. Eu não vou deixar a parte do agradecimento para de tarde, presidente. Dizer que é um prazer imenso e dá orgulho, dá prazer vir aqui, ver como é que as coisas estão andando, os técnicos estimulados, o produtor ganhando dinheiro, uns mais, outros menos. E o último mensagem, a gente precisa investir, a educação corporativa precisa fazer isso, mais em gestão. Investir em tecnologia é absolutamente importante, mas investir em gestão, nós ainda estamos deixando a dever. E a migração de produtores de uma cadeia para outra, em função do resultado de um ano, e o Brasil inteiro está vivendo isso, a prova de que o produtor não sabe gerir o negócio dele. Ele está fazendo a conta de 2 anos, e não pode ser assim. O produtor de soja, de milho, hoje é um dos maiores problemas no país, pecuária de corte.
agora o que eu vou fazer? Caíram todos os preços, não é possível, né? Mas tem 4 anos que o grão está lá em cima. Tem 2 anos, a arroba está 310, bezerro está 3, né? Na hora que você vai botar no culto, era para ter sobrado dinheiro. Era para ter sobrado dinheiro. Onde é que está esse dinheiro? Está guardado? Está reinvestido? Está nas caminhonetes? Onde é que está esse dinheiro? Pois é, a economia é assim, né? Tem ano bom, tem ano ruim, tem ano bom, tem ano ruim, qualquer setor. Não é só o nosso. O nosso ainda tem o risco climático, ainda tem os problemas políticos que nós vamos voltar, já estamos voltando a enfrentar. Verdade é essa, né? As questões ambientais, as questões trabalhistas, as questões de invasões. Cadê o dinheiro que eu ganhei nos 2 anos passados para ser reserva para esses 2 anos de baixo? Ah, não tem. Então eu vou sair do corte com o leite. Aí, ano que vem, ele está ruim, eu volto para o corte. Não dá para viver assim. Uma empresa não funciona desse jeito. E isso são conceitos de gestão que a gente precisa colocar no nosso setor. Gestão, planejamento, previsão. Então é a última mensagem que eu gostaria de dar. Eu acho que nós temos essa missão, presidente, de avançar nisso. Se tem um rumo, se tem uma questão de futuro que a gente vai ter que se debruçar mais, é essa. Eu, como sempre, vou contar aqui com a Panteirão e com o Senado Rondônia para nos ajudar a vencer mais esse desafio e criar propostas e metodologias que sirvam para o país como um todo. Obrigado, parabéns, presidente.